Olá, boa noite. Seja novamente bem-vindo a mais uma aula de instrumentação e controle para o curso técnico em automação industrial. Hoje é a nossa aula do dia 15 de 10 de 2024. O professor Alan novamente vai estar acompanhando as atividades dos nossos alunos e também explicando novamente as situações de aprendizagem e passando parte do conteúdo para vocês. Vamos aguardar alguns minutinhos para estar dando continuidade às atividades. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan.
Pessoal, sem mais demoras aí, dando continuidade às atividades, estamos aí então com instrumentação e controle. Essa parte de instrumentação e controle, as nossas atividades, nós temos aqui nível e vazão, temos aqui, ó, temperatura e temos também pressão. São 3 fóruns aí, né, que vai estar participando, né, certo? E aí nós temos ainda o nosso simulado do SAEP. Ok, galera? Legal? Nesse caso aqui, vamos verificar como está o andamento das atividades. Aqui temos aqui, ó, nível e vazão. São variáveis bastante utilizadas na indústria hoje em dia. E temos aí já várias participações dos nossos alunos, ok? Né? Essa matéria, ela é muito legal, né? E também bastante utilizada na indústria. Então, vários alunos já comentaram, já foram aí avaliados. Não deixe de participar aí no fórum, pois vale nota, ok? Nós temos aí 3 fóruns. E nesse caso, aqui, o professor Alan vai demonstrar para vocês, nós temos aqui, ó, vídeo aulas aqui que estão postadas e explicação de cada fórum. Então, coloquei aqui, ó, explicação do fórum de nível e vazão, explicação de temperatura e explicação do fórum de pressão. Então, veja aqui que o professor Alan colocou vários vídeos aí. Esses vídeos são explicativos, né? É apenas uma pré-demonstração de como você faz a atividade. É um vídeo aí de apenas 10 minutos, né? Explicando cada atividade para auxiliar você que está aí do outro lado da telinha para estar desenvolvendo essa atividade. Mesmo assim, se você tiver dúvida, mande a sua mensagem pelo WhatsApp do professor Alan e aqui no portal aqui do ABA, ok? Além do nível e vazão, né? Falando aqui do nível e vazão, que é, se você ainda não pegou, explicando aqui novamente para você aí, né? Certo? Se você perdeu essa aula, né? Ela é de extrema importância para você. Se você está vendo essa aula gravada, a hora é agora para você participar aí do fórum e deixar, né, a sua opinião. Este fórum é sobre nível e vazão, que são variáveis de extrema importância na indústria. Nesse caso aqui, eu vou ampliar para vocês. Ó. Aí nós temos aí as medições de nível e vazão. Embora eu tenha um conceito simples, né? Porque você tem um tanque aí, você tem um nível mínimo, nível máximo. Você pode estar colocando aí, por exemplo, sensor de nível mínimo, sensor de nível máximo, certo? Para estar fazendo um controle aí, tanto do nível máximo e nível mínimo. E pode também estar adicionando aí a esse sistema de controle aí o CLP ou o PLC. CLP é um controlador lógico programável, que é a mesma coisa do PLC, ok? E aí, para estar adicionando um sistema mais automatizado aí, você pode estar utilizando aí o controle da vazão. O controle da vazão, utilizamos um equipamento eletroeletrônico chamado inversor de frequência, que trabalha com inovação e tecnologia, onde você tem a possibilidade de aumentar a velocidade desse motor através de uma variação da frequência e diminuir essa velocidade também. E o inversor de frequência, ele tem a possibilidade de trabalhar com a parte de eficiência energética, onde nós temos uma parte que chamamos de PWM. M de modulação, W de wide e P de pulso, ou seja, uma modulação do tamanho do pulso aí que vai ser acionado na saída aí para o controle do motor, onde a gente tem um controle tanto da velocidade, como temos também o controle da potência, que é dada em torque, ok? E aí, nesse caso aí, ó, nível e vazão são variáveis importantes da indústria, não somente para o exercício do próprio processo,
mas também para fins de cálculo de custo e de levantamento. Então, na situação de aprendizagem, está falando nesse contexto, citando aí que os sistemas de medição de nível e vazão, que pode ser direto e indiretamente, variam em complexidade, desde simples visores para leituras locais até indicação remota, registro e controle manual ou automático. E aí nós temos que, na indústria, se requer medições tanto de nível de líquidos e também de sólidos. E aí, para facilitar a compreensão, costuma-se definir nível como sendo a altura do conteúdo de um reservatório, seja líquido ou sólido, que poderá, né, ter aí a questão dessa vazão que passa pela tubulação, por exemplo. E aí a gente fala que a rapidez com qual o volume, né, escoa por essa tubulação, como exemplo. Como base, né, com base nesses conceitos que foi dito para vocês aí de controle de nível e vazão, né? E nos conteúdos disponíveis aqui no ABA, como nós temos a apostila digital, e também pode estar acessando aí uma pesquisa na internet, né? Faça aí uma pesquisa sobre os medidores de vazão e de nível, direto e indiretamente, indiretamente e diretamente, citando vários detalhes e características. Aí alguns alunos já postaram aqui e deixaram aí a sua descrição, sua participação no nível e vazão, ok? Então, esse primeiro fórum é sobre nível e vazão. Aí nós temos transmissor indicador de nível, transmissor indicador de vazão, certo? Acesse o material que está disponível no mapa ou faça sua pesquisa na internet, ok? Dando continuidade aqui, nós temos o próximo fórum, que é sobre temperatura. Você vai clicar aqui, ó, temperatura. Então, várias pessoas já participaram e o professor Alan já realizou a correção. E aí nós temos o nosso fórum sobre temperatura. Nessa parte de temperatura, nós temos aqui o controle de temperatura, sensor de temperatura. Também podemos estar trabalhando com a parte de CLP, que é o programador, controlador lógico programável, para fazer um controle mais preciso dessa temperatura. Temos controladores de temperatura PID, que é proporcional, integral e derivativo, que verifica aí uma possibilidade de atingir o set point. Set point é o valor que você deseja, por exemplo, 70, 100 graus, mais rápido, ok? Temos um controlador de temperatura mais barato que chama on-off, que o erro é maior e a possibilidade de chegar ali próximo do seu set point demora mais. Agora o PID não, ele proporciona, entrega, integra e deriva para chegar mais próximo do seu set point, bem mais rápido, ok? Uma parte mais eficiente e mais otimizada aí do processo de produção industrial. Então, neste fórum aqui, ó, em um processo de cozimento, há necessidade de manter a temperatura em 70 graus Celsius. É o que nós chamamos de set point. Set point, então, é o valor desejado que você está aí verificando no seu processo automatizado. Para que o procedimento seja homogêneo, então, o operador de máquinas regulou, por exemplo, um reostato, né, que aumenta ou diminui essa temperatura na faixa selecionada. Porém, toda vez que ele acrescenta aí uma perturbação no processo de produção, como por exemplo, ele coloca água lá, né, certo? Com certeza vai baixar essa temperatura. Ele disse que demora muito
tempo para cozinhar. E o operador tem que aumentar a temperatura manualmente, não para 70 graus, e sim para 90 graus. E essa temperatura vai aumentando gradativamente e depois volta gradativamente para os 70 graus Celsius. Então, aí você já pode verificar que tem um erro de 20 graus Celsius. Neste caso, o que o fórum aqui solicita para você? Como você é um técnico em automação altamente capacitado, né? O operador está pedindo para você resolver esse problema, né? O processo ficar automatizado e este processo para que o operador não necessite de regular aí, né, de 70 para 90 graus Celsius, ok? Certo? Então, neste caso aí, o que que nós vamos utilizar? Um controlador de temperatura. Você pode citar, por exemplo, controlador de temperatura automatizado com alta tecnologia, que é PID, que é o que? Proporcional, integral e derivativo. Como aqui o nosso colega citou para vocês. Ele citou aqui, ó, deu a sua opinião e citou aqui na sua opinião um controlador de temperatura PID, ó, tá vendo? Esse controlador de temperatura PID é um proporcional, integral e derivativo, onde você tem a possibilidade de controlar melhor o seu processo automatizado de produção, verificando a parte da temperatura neste caso. Esse aqui, então, é o controlador de temperatura, né? Certo? Detalhe, esse controlador de temperatura é mais caro porque ele trabalha já com sistema de inovação e tecnologia para atingir os seus 7 pontos de uma forma mais rápida e eficiente. Ok? Então, o aluno entrou na internet, fez sua pesquisa, deixou sua opinião aqui, faça o mesmo, ok? Este é o nosso fórum sobre temperatura. Então, o professor Alan já falou para vocês aqui sobre a parte do fórum, né, de nível e vazão, temperatura e também agora vamos falar sobre pressão. Nessa parte de pressão, também vários alunos já deixaram a sua opinião. E temos aqui, por exemplo, neste caso, um contexto sobre pressão também. E aí ele fala que a medição de controle da pressão é uma variável de processo mais utilizada nas indústrias de controle de processos nos seus mais diversos segmentos. Pessoal, mas o que é a pressão? Pressão, no caso, é a força, né, vezes a área. Aí que é, por exemplo, você tem lá o pneu da sua bicicleta, o pneu do carro, o pneu da moto. Aí você chega no posto de gasolina ou num lugar aí para você, no borracheiro, por exemplo, e aí ele fala assim, olha, neste caso, para o carro, a moto, a bicicleta, nós utilizamos uma medida para a pressão chamada PSI. Essa medição de pressão aí, ela faz uma verificação aí da pressão interna que está ali no componente. Por exemplo, o pneu lá do carro, a gente coloca aproximadamente de 32 a 33 PSI. Entendeu? Pneus traseiros, dianteiros, né? Fica de acordo com a descrição que vem no carro e também o que o cliente solicita, né? Temos aí o pneu da bicicleta, que você faz enchimento, às vezes lá na oficina, na borracharia, o profissional lá da borracharia tem um compressor, esse compressor ele puxa o ar da atmosfera, faz ali, né, uma pressão na parte ali do reservatório do compressor, e tem uma mangueira onde ele tem ali uma válvula, onde vai estar inserindo ali uma pressão no pneu do carro, da moto, da bicicleta, e assim sucessivamente. Você imagina que essa pressão é utilizada na indústria para estar aumentando os processos de produção industrial. Como no caso aí, você consegue aumentar a velocidade utilizando a pressão em equipamentos de acionamento que nós chamamos de pneumático
E tem uma parte que junta a elétrica, mas é pneumática, que nós chamamos de eletropneumática. Você imagina que nós temos processos industriais aí de fabricação que são 180 peças por minuto, ou seja, uma velocidade bem elevada, ok? E aí, nesse caso aqui, ó, além disso, o contexto, seguindo o contexto aí das situação de aprendizagem, né? Além disso, através da pressão, é facilmente possível inferir uma série de outras variáveis de processo, tais como nível, volume, vazão e densidade. Os sensores são classificados conforme a técnica utilizada na conversão mecânica de pressão em um sinal eletrônico proporcional. Todas as tecnologias têm seu propósito, que é a transformação, né? Certo? E aí temos sensores em um sinal eletrônico proporcional à mesma. Cite alguns exemplos práticos de medições dessa variável de processo através da pressão e comente também sobre os sensores mais utilizados na medição de pressão. Ok? Uma das medições de pressão que a gente tem é o manômetro. O manômetro ele pega, faz a medição aqui da sua pressão, onde, por exemplo, como eu falei para vocês, você tem a parte de PSI e tem a parte de bar. Exemplo, máquinas e equipamentos na indústria trabalham de 4 a 6 bar. Ok? Então, o professor Alan explicou um pouco para vocês sobre os fóruns de nível e vazão, temperatura e pressão. Além disso, temos um simulado do SAEP, que não vai te reprovar, mas vale ponto. Aqui, ó, ele vale 20 pontos, se não estou enganado. O simulado do SAEP vale 19 pontos, ok? E aí você faz esse simulado, são algumas perguntas relativas ao SAEP. Quando você estiver terminando aí o seu curso, tem que fazer uma avaliação do SAEP, que faz uma avaliação não só de você, como também de toda a estrutura educacional aí na parte teórica e prática em relação aí ao seu curso, que no caso o seu curso é técnico em automação industrial, ok? Para ter diversas melhorias aí no processo de formação aí dos nossos alunos. E aí, neste caso, nessa parte aqui, que envolve nível e vazão, temperatura, pressão, o professor Alain preparou uma mega aula aí para vocês. Então, nós temos aqui a parte aqui, ó, indicando para vocês a parte de instrumentação e controle, medidores de nível e vazão. Este guia aborda aí para você, que está do outro lado da telinha, os princípios básicos de medição de nível e vazão, incluindo tecnologia de medidores, como eu falei para vocês, diretos e indiretos, bem como considerações para a seleção e instalação também desses equipamentos. Então, princípios básicos de medição de nível. Nós temos por determinação da altura, métodos de medição direto e indireto e aplicações. Na parte de determinação da altura, a medição determina a altura de um fluido, de um líquido, dentro de um recipiente, como está sendo demonstrado aí na figura ao lado para vocês. Ok? De acordo com a altura, tem como você verificar o nível. Por exemplo, você coloca que aqui é 10%, 30%, 50% e aqui é 100%, ok? Ou você pode colocar, ó, aqui é 10 litros, aqui é 50 litros, aqui é 100 litros, ok? Métodos direto e indireto. Existem métodos direto e indireto para medir o nível de um fluido, ok? Então, por exemplo, nós temos diretamente, você tem aí a parte aí de medidores através de sensores, fica direto aí na água aí que pode estar passando essa medição para um sistema automatizado.
Agora, você pode estar fazendo medição aí indiretamente, por exemplo, você imagina que na parte de alimentos e bebidas, né? Temos que trabalhar com equipamento chamado, com material chamado aço inox. Material aço inox, você não vai enxergar dentro do tanque do jeito que está sendo demonstrado aqui para você, não, porque ele é todo cromado, né? Neste caso, a gente coloca lá, utiliza o rotame. Rotame, você imagina que é tipo uma versão acrílica, né? Conforme vai subindo o líquido dentro do tanque, vai demonstrando esse líquido do lado de fora do tanque. Ou seja, você tem a possibilidade de estar fazendo essa medição, né? Mesmo que o tanque seja de aço inox, você consegue verificar qual o valor da medição que está lá dentro em relação desse líquido, ok? E a aplicação da medição de nível, ela é crucial na indústria em diversos processos de fabricação, como alimentos, bebidas, química, petroquímica, gás, tratamento de água e assim sucessivamente. O pessoal Alan vai falar um pouco sobre as tecnologias dos medidores, né, de nível diretos e indiretos. Neste caso, né, medidores de nível diretos, os medidores de nível diretos medem a altura do fluido diretamente, como boia, né, que a gente utiliza boia inferior, boia superior, principalmente para tanque e também caixa d'água, e assim, né, sucessivamente. Temos sensor ultrassônico, você imagina que a gente tem um tanque, em cima do tanque você coloca o sensor ultrassônico e ele emite ondas, onde você tem a possibilidade de estar fazendo essa medição. Tem um de radar também, né? É um processo parecido. Temos aí as boias que eu falei para vocês, que utiliza aí uma boia, que ela flutua dentro do líquido, né? Certo? Conectando-se a um sensor para determinar a altura desse líquido. Quantidade, por exemplo, nós temos aí, né, 10 litros, 20 litros, 40 litros, e assim sucessivamente. Ultrassônico e radar, como está descrito aqui, que eu tinha falado para vocês, emitem aí ondas que refletem na superfície do fluido, medindo o tempo, né, de retorno para calcular a altura desse líquido. E aí nós temos aí medidores de nível indiretamente. Indiretamente também nós temos aí o que nós chamamos de pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é a pressão exercida por um fluido que aumenta com a profundidade, ok? Certo? E aí nós temos um sensor interessante, porque é lá na situação de aprendizagem, no fórum fala assim, ó, cita alguns sensores. Você pode citar o sensor de pressão, que é um sensor, dizemos assim, que mede aí a pressão no fundo do tanque, né? Esse sensor vai ali tendo uma pressão maior conforme vai aumentando a quantidade desse líquido. E temos aí a parte de conversão, que a pressão medida é convertida para a altura do líquido, né, do fluido que está sendo utilizado no processo de fabricação. E aí é bom você citar aí no fórum também, né, se for o caso, princípios básicos de medição de vazão. Para a medição de vazão aí, que nesse caso a medição de vazão determina a quantidade do fluido que passa por um ponto determinado por um determinado tempo. Aí nós temos método direto e indireto. Existe método direto e indireto para medir a vazão de um fluido. Aplicação: medição de vazão é crucial em diversas indústrias, como petróleo, gás, água, esgoto e manufatura. Tecnologia de medidores de vazão direto. Então é bom você falar isso sobre esses medidores de vazão direto. Por exemplo, nós temos medidor, chamado medidor tipo turbina. O medidor tipo turbina, ele faz o acionamento de acordo com o líquido ali que está passando a velocidade do líquido. Utiliza uma turbina que gira, né? A gente fala que gira proporcionalmente de acordo com o líquido que passa ali, né? Sendo o número de rotações por minuto
medida aí, né, para determinada vazão ali da tubulação, ok? E aí nós temos medidor de vazão com deslocamento positivo, que utiliza um mecanismo que mede o volume exato do fluido que passa por ele, utilizando aí um pistão ou um rotor de pistão que desloca o fluido. Medidores de vórtice geram vórtices no fluido que são detectados por um sensor, sendo o número de vórtices proporcional à vazão. Tecnologia de medidores indiretos. Então, a gente tem transmissor indicador de pressão diferencial, de vazão. A vazão, nesse caso, nós falamos que é determinada aí pela diferença de pressão, né, entre dois pontos da tubulação. Sendo essa diferença, né, faz um cálculo lá, o instrumento de medição, proporcionalmente à vazão. Sensor de diferencial de pressão. É um sensor de pressão que mede a diferença de pressão entre dois pontos do tubo. E a conversão para vazão, que a diferença medida é convertida para a vazão de um líquido ou do fluido. Considerações para você estar verificando aí, né, a seleção dos instrumentos, né, e a instalação desse instrumento na linha de preparação do processo industrial. Neste caso, você vê ao lado aí o profissional fazendo a instalação de um transmissor indicador aí, ó, certo? De pressão. E aí você pode verificar a vazão, né, viscosidade, pressão e faixa, fluido, temperatura e medição, compatibilidade com o fluido, materiais de construção, custo de manutenção, instalação e calibração, integração com sistemas de instrumentação e controle e segurança, né, que tem que ser feita aí seguida, né, de acordo com as normas técnicas vigentes no mercado. Neste caso, então, ó, voltando aqui para a nossa sala de aula, nós temos aqui, então, que está fazendo essas atividades sobre nível e vazão, temperatura e pressão. Por exemplo, você pode entrar na internet, está auxiliando o pessoal aí no desenvolvimento da atividade. Coloca aqui, ó, medidor e nível direto e indireto. E aí, ó, aí você vem aqui. Aí, o que é medição direta e indireta? Tem aqui, né? E aqui você pode estar clicando. Você tem vários sensores aí de líquido aí, né? Direto e indiretamente, ó. Aí você pode estar clicando aqui em imagem, ó. E aí você tem vários métodos aqui de medição, o rotâmetro aqui que eu falei para vocês, ó. Então, o sistema de Boyle, flutuador, né? Tem vários tipos de medição de nível aí por radiação, né? Medição direta e indireta, que pode ser utilizada aí, você pode estar falando, né? E quando você clicar aqui, ó, ele vai estar explicando para você como é que é feito a utilização do instrumento e tudo mais, ok? No caso aqui, eu coloquei para nível. E aí, no caso, você pode também colocar medidor de vazão.
Que é de nível e vazão, né? Então, temos aí, né? Medidor de vazão. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Medidor de vazão tipo turbina. Vamos direto ao ponto, né? Medidor de vazão tipo turbina, tá vendo aí? Vamos colocar isso aqui, ó. Você entra lá. Tá aqui, ó. Aí os medidores de vazão, né? Tipo turbina. Aplica-se a medição da vazão instantânea, né? E totalização de fluidos, líquidos e gases, limpos como água, óleo, combustível, ar comprimido, gases e diversos. Para a medição de fluidos, é importante que a tubulação permaneça totalmente preenchida pelo fluido no local de instalação do sensor. Possui um rotor balanceado individualmente e montado em um eixo disposto em posição axial ao fluxo de fluido, né, do líquido. A energia cinética do fluido é transferida ao rotor, que gira em velocidade proporcional à velocidade do fluido. O sensor eletrônico detecta a velocidade de rotação do motor, por exemplo, RPM, que são rotações por minuto, informando ao módulo eletrônico para medidor de vazão, o qual indica a vazão e o volume totalizado em diversas, né, unidades de engenharia e fornece variações de opções de sinais de saída como pulso por unidade de volume, sinal analógico que a gente utiliza aí no CLP de 4 a 20 miliamperes, proporcional à vazão e alarmes para vazão alta ou baixa para um volume, que aí nós chamamos de um processo de fabricação tipo batelado. Então, o sensor de vazão tipo turbina mede a velocidade com que o fluido escoa na tubulação, como o professor Alain falou para vocês. Ou seja, olha aqui, essa pesquisa foi feita aqui na internet, como eu falei para vocês. Esse aqui é o medidor de vazão tipo turbina da série TCM, ok? Então você pode acessar aqui, tá passando a sua opinião, descrevendo a sua opinião aí no fórum e participar, né, do fórum, deixando a sua opinião e recebendo a sua notinha, ok? E aí, dando continuidade nessa parte aqui, sobre a instrumentação e o controle, nós temos aqui, além do fórum de nível e vazão, nós temos a parte da temperatura. No caso da temperatura, ele está solicitando aí, né, que você verifique um controlador de temperatura para o controle do processo de fabricação. Então, você vem aqui, ó, e digita agora, ó, controlador de temperatura. Controlador de temperatura. PID, ó, tá vendo? Não? Que é o quê? Proporcional, integral e derivativo. Então, esse controlador de temperatura PID, ó, você vai clicar, ele vem aqui, ó, relé de estado sólido, que é utilizado nesse processo de fabricação, sensor de temperatura, e aqui é um dissipador de calor. Esse aqui é bom, que vem completinho, tá barato, que é um valor de 35, 36 reais, certo? E aí você pode verificar as características do produto. Então, esse aqui é o novo digital PID, que é um controlador de temperatura termostato, né? Máximo de 40 amperes aí, é um relé, mais o Thermopar M6, sonda com alta qualidade.
Aí tem o modelo dele e o intervalo dele é de 0 graus a 400 graus Celsius. Olha aí para você ter ideia. Saída é SSR, a fonte de alimentação 220 volts, 50/60 Hz. Contator, o cabo da sonda termopar, comprimento, diâmetro do sensor, temperatura, isolamento interno, blindagem externa, certo? Olha aí, veja que fácil. Você entra na internet, faça a sua pesquisa, fale aí sobre o controlador de temperatura e adicione lá no fórum, deixando a sua opinião, ok? Além desse fórum aqui sobre, você é lógico, já participou do fórum de nível e vazão, já participou do fórum de temperatura e agora falando sobre pressão. Sobre pressão, o que que ele pede? Cite alguns exemplos práticos de medição, né, dessas variáveis de processo através da pressão. E comente também sobre os sensores mais utilizados na medição de pressão. Então você vem aqui novamente e pode estar falando, deixa eu baixar aqui para vocês. Olha lá, vou fechar aqui. Ó. Medidor de pressão. Industrial, né? Que aí tem aparelho de pressão, né? Então, para medidor de pressão industrial, por exemplo, nós temos aqui manômetro. Tá vendo aí? Nós temos aqui, ó, parte de rotâmetro, que mede também. Aí ele mede aí a pressão na tubulação. Medidor de pressão industrial aí, ó, ele tá falando. Fala aí, né, sobre os princípios, né, as principais vantagens em utilizar os medidores de pressão industrial. E aí, no caso aí, ó, existe diferentes tipos de medidor de pressão industrial, como termal, rotâmetro, como eu falei para vocês, e eletromagnético. E aí ele fala uma descrição geral sobre os medidores, né, e as referências aí no segmento de válvulas e equipamentos de engenharia. Ok? Então, esses aqui são medidores de pressão. E aí, ó, nós temos aqui, deixa eu fechar. Esse aqui é o manômetro, né? Esse aqui é o medidor de pressão, que a gente fala que é o transmissor indicador de pressão, né? E aí ele está aqui falando aí sobre a parte dos medidores, né? Transmissor de pressão industrial. Aí esse aqui é um transmissor de... A gente fala que é transmissor indicador de pressão. Neste caso aqui, ele faz a medição em bar, tá vendo lá? Certo? E aí ele emite aí um sinal de 4 a 20 mA para a gente estar trabalhando com o CLP, que é o controlador lógico programado. Na parte de instrumentação e controle, pessoal, você pensa que a gente tem diversos dispositivos, diversos sensores que mandam o sinal para o CLP. Esse sinal é qual valor? Geralmente a gente trabalha com um sinal de 4 a 20 mA que coloca na entrada do CLP e o CLP consegue fazer o controle aí, por exemplo, da vazão. Aí você tem, por exemplo, um inversor de frequência. Na saída do CLP, você liga no inversor de frequência. E o inversor de frequência, através da comunicação que você fez, você tem a possibilidade de aumentar e abaixar a velocidade desse motor, que no caso, o inversor de frequência vai estar ligando a bomba d'água, né? E essa bomba d'água vai estar controlando a vazão aí, aumentando a velocidade da bomba ou diminuindo a velocidade da bomba. Ok? Certinho? Então, esse aqui é um transmissor indicador de pressão, tá aqui, ó. Transmissor de pressão industrial é um tipo de equipamento fabricado, né, em metal
que possui uma série de sensores que verificam de modo prático e seguro o nível de pressão em um determinado sistema, né, industrial, indicando seu valor com precisão, sendo um aparelho resistente, de fácil instalação e com variedade, com várias, né, finalidades, ok? Em diversos processos. Então, aqui o professor Alan falou um pouco aí sobre os medidores, está vendo aqui os sinais? Aqui é o sensor de pressão, medidor. Que é o manômetro. E aí, então, que é o que pede aqui no fórum, né? Comente aí, né? Os sensores mais utilizados na medição de pressão. Então, sensor da medição de pressão. Aí os sensores mais utilizados aí na medição de pressão, alguns exemplos aqui, ó. Que você pode estar colocando aqui por diafragma, né? Certo? E aí temos vários tipos de sensor aí de pressão, por exemplo aí, ó. Esse aqui é um sensor de pressão aí, ó. Então, o sensor de pressão é por vezes referido como um transdutor de pressão. É um dispositivo que mede a pressão em gases líquidos e sólidos. Ao detectar a quantidade de pressão, esse sensor converte os dados, né? A gente fala que é um transdutor que passa o valor de uma variável, como pressão, para tensão ou corrente elétrica, certo? Esses sensores convertem os dados em um sinal elétrico que pode ser facilmente aí lido ou interpretado. Então tá aí o sensor de pressão, a vista externa e vista interna desse sensor, tá vendo aí, ó? Aí fala aqui sobre os tipos de sensores de pressão, que é o que está sendo solicitado na situação de aprendizagem. Então, aqui, ó, cita 1, 2, 3, 4 tipos de sensor que você pode estar colocando aqui, né, na sua situação de aprendizagem. Então, o professor Alan explica para você o desenvolvimento da situação de aprendizagem. E aí, de acordo com essa explicação, você pode desenvolver aí, né, a parte, né, da sua atividade. Aí aqui nós temos o sensor de peso, sensor de força, sensor extensômetro, bastante utilizado em usina hidrelétrica, sensor de pressão, sensor de célula de carga, célula de carga de viga, né? Então aqui tem vários tipos aqui que você pode estar vendo aqui também, ok? Participe do fórum, deixe a sua opinião, ok? Certo? Falando sobre os tipos de sensores mais utilizados aí na parte de pressão. Então, voltando aqui para a nossa sala de aula, nós temos aqui, então, na automação industrial, a parte de instrumentação e controle, que trabalha com nível e vazão, temperatura e pressão. Neste caso, então, deixa a sua opinião, pois cada fórum tem a sua pontuação específica e participe do simulado do SAEP. Simulado do SAEP é de extrema importância para você, que é o nosso aluno aí que está fazendo aí um curso técnico, né? Seja em automação industrial, eletrotécnica, eletromecânica, eletrônica,
E essa avaliação verifica o andamento das atividades, tanto na parte à distância como na parte presencial e as nossas estruturas. Através dessa avaliação, né, eh, temos a possibilidade, né, de estar melhorando os nossos cursos, ok? Então, além dos fóruns aqui, Fórum 1, Fórum 2, Fórum 3, que fala sobre nível e vazão, temperatura, pressão e também o simulado do SAEP, que vale 19 pontinhos. Bem, pessoal, eu espero aí que nós temos aqui outras aulas, né? Então, já temos aí praticamente 1 hora de aula. E aí, eu desejo a vocês aí uma ótima semana. Fica com Deus, um abraço, tchau, tchau. E não se esqueça de qualquer dúvida, envie sua mensagem para o professor Alain para estar te acompanhando aí no desenvolvimento dessas atividades. Não deixe de fazer a sua atividade. Obrigado, tchau, tchau.